Olá pessoal, tudo bem? Então a nossa convidada de hoje é a Letícia Sol, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Então, gente, olá! Para quem ainda não me conhece, ou já me conhece, me apresentando novamente, sou Letícia Cassol e já atuo na área que eu estou hoje já fazem 10 anos, né, que é a área da beleza. Hoje me considero empreendedora da beleza, digo empresária da beleza, né? Porque quando iniciei era somente uma técnica, né, a maquiagem, e hoje já a gente engloba mais de uma técnica focada na área da beleza e não somente a Letícia em si. Hoje a Letícia é uma empresa, então engloba mais pessoas trabalhando nisso, não é somente eu. Mas a minha história, ela tem vários pontos e vários momentos importantes e significativos para estar onde estou hoje e conseguir conquistar muitas das coisas que conquistei. Então, assim, um breve resumo só pra gente iniciar, esse é um pouquinho. E o propósito principal da vida da Letícia é transformar vidas através da minha própria transformação e através do que eu faço, que é elevando a autoestima e trazendo mais beleza para a vida das pessoas. Seja bem-vinda, então, Leti, ao nosso Obrigada. podcast, né? E eu queria começar comentando, né, que eu lembro de ti desde criancinha, assim, desde que meu pai trabalhava, né, na empresa dos teus pais, enfim. E que o próximo contato, assim, que a gente teve mais próximo foi ali na faculdade, então, né, que na época tu estava cursando engenharia. Foi mesmo. Ah, não, ainda na engenharia. Nossa, é verdade. E a gente, olha então, só. com essas funções de carona pra ir pra Ijuí, né, tipo, a gente teve a reaproximação. E eu lembrei que um dia, tipo, tu entrou no carro e falou, bah, guria, se um dia vocês precisarem de maquiagem, vou voltar a fazer, né, sempre gostei, fazia com as minhas amigas e tal. E eu até, né, fiquei meio estranha, porque eu pensei, nossa, a gente faz estética e ela tá oferecendo maquiagem, né? Pensei, ó, né, aquela coisa de tipo, agora eu vou fazer, sabe? Né, quando a gente fala, Sim. eu acho que a gente, né, bota mais esse objetivo à frente, assim, bota a cara, né, e vai. Então eu queria que tu contasse, assim, né, tipo, como marcou isso pra mim. Acredito que o teu início também, né, foi diferente, às vezes foi difícil. Como que foi esse início? Aonde que tu começou, como que tu foi expandindo? Na verdade, eu comecei com a maquiagem, não era nem quando eu estava em Três Passos ainda, né? Na verdade, a minha vida, eu nunca imaginei que eu faria o que eu faço hoje. Não vou dizer que nunca imaginei, porque eu acredito que a gente só traz para nossa vida aquilo que um dia a gente co-criou de uma certa forma. Mas vou dizer que talvez não foi especificamente isso, mas que sonhei com tudo que venho tendo hoje, conquistando hoje, sim. Então, quando eu estava cursando arquitetura, que era o meu foco principal desde que eu era criança, assim, tinha vários outros sonhos que hoje estou realizando, mas eu lembro nitidamente que era algo que eu queria muito, ser arquiteta urbanista. Era um sonho meu, até porque eu sou fascinada por casas, adoro essa parte do design de interiores, o paisagismo, gosto muito até hoje, né? E eu fiz por muito tempo a faculdade de arquitetura em Porto Alegre, por 6 semestres disso, e eu estava totalmente infeliz, totalmente insatisfeita, e não era só no âmbito do que eu estava fazendo, era de uma certa forma com a Letícia mesmo, né? Eu não era feliz comigo mesma, eu não era realizada com a Letícia, então automaticamente tudo que eu estava fazendo na minha vida naquele momento não me realizava. Então eu busquei um meio de transformar a parte da Letícia infeliz com ela mesma, que é partindo do ponto que eu mudei meu físico, né? Quando eu optei por fazer então a cirurgia bariátrica e eliminei 47 quilos. E foi através dessa primeira transformação, dessa primeira busca que eu fiz de realmente mudar algo que me incomodava, que eu entendi que depois disso eu tinha outra coisa que não me realizava, que era fazer arquitetura, né? E eu não entendi ainda o que eu estava buscando, ou qual que eram os meus objetivos ali. Mas na mesma época, meus pais estavam passando por uma necessidade financeira muito grande, que dá pra se dizer que fomos ao fundo do poço e um pouquinho mais, financeiramente falando, né? E também emocionalmente, psicologicamente, tudo isso abala a família inteira, né? Então eles não tinham mais tantas condições de nos ajudar, nem eu, nem o meu irmão. A situação era realmente muito difícil e minha mãe me deu essa ideia, assim, esse pontapé inicial, que na cabeça dela ia ser só algo momentâneo, né? Tipo assim, um hobby que tu vai fazer um dinheirinho pra ti. É isso que ela me falou. Filha, por que tu não faz deste hobby de maquiar tuas amigas um dinheirinho extra pra você?
Eu pensei, faz sentido, né? Vou lá, já maquio elas igual. Sim. Então agora eu só começo a cobrar. Pra eu ter um retorno daquilo também, né? Então eu comecei na época lá cobrando em Porto Alegre ainda R$30 das minhas amigas. E comecei a pegar gosto por aquilo. Na verdade já era algo que eu tinha gosto de fazer desde criança, né? E aí, quando eu entendi que não era mais arquitetura que eu queria fazer, eu queria mudar. E quando me dá essa coisa assim, tipo, eu não estou feliz com isso, eu não aceito mais isso na minha vida, eu preciso mudar. Eu não sou aquela pessoa que chega num ponto que, eu tô infeliz, mas é isso que a vida me predestinou e vai ser assim, viver naquele comodismo, naquela mediocridade e naquela certa forma infeliz, né? E eu pensava, poxa, mas é isso que a vida quer pra mim? Não, eu não quero isso também. E aí eu pensei, vou mudar. Então eu vou fazer o quê? Não quero mais arquitetura, vou pra engenharia civil, olha só, e eu já fazendo maquiagem, né? Tá, meu pai disse, não, beleza, tu quer trocar, minha filha? Pode trocar, mas tu vai voltar a morar em Três Passos. Tu não vai mais ficar em Porto Alegre porque tu sabe a opinião do teu pai. Teu pai diz que tudo que tu começa, tu tem que terminar. E eu estava fazendo tudo ao contrário. Mas eu sempre fui muito determinada, meu pai sabe disso, minha mãe sabe. Eu nunca me deixei a levar pelos obstáculos e até mesmo por certos não. Quando eu tenho certeza de algo, eu vou em busca daquele algo. E eu sabia que não era mais aquilo, então eu disse, não, pai, beleza, eu topo voltar para Três Passos. Nem ele acreditou que isso aconteceria, né? E aí eu voltei para Três Passos, fiquei cursando engenharia na Unijuí por 2 anos ainda. Foi 2 anos que deu, sim. Estagiei ainda em Três Passos no ramo da engenharia, foi com Canovas ali, fiz 6 meses de estágio. E quando eu voltei, eu pensei, por que não dar continuidade às maquiagens, né? É um dinheirinho extra pra mim, então já que ainda assim meus pais não estavam bem financeiramente, então eu tenho que fazer algo por mim, eu preciso ter uma renda para que eu também possa ajudar eles e também ter as minhas coisinhas no futuro, né? E aí eu comecei com atendimento ao domicílio, fiz uma página no Facebook, eu nunca esqueço, foi a primeira semana indo para Ijuí. Pensei, vou fazer uma página do Facebook, e o que eu vou fazer para fazer essa página? Vou fazer uma maquiagem. E aí eu fiz uma maquiagem mega elaborada, com vários delineados gráficos e delineado gatinho, só que, gente, eu terminei o negócio em cima da hora para ir para faculdade. E eu fui toda maquiada para faculdade. Porém, foi muito bom eu ter ido toda maquiada na faculdade, porque as pessoas notaram que eu estava maquiada e automaticamente surgiu mais procura pelo que eu estava fazendo. E o interesse das pessoas em querer entender por que eu tô tão maquiada assim. Nossa, tem algum evento? Não, é tão diferente. Até tenho no meu celular essa foto, tá lá na página do Facebook. E naquele mesmo dia eu criei, nunca esqueço que eu estava durante uma aula da engenharia criando a minha página no Facebook sobre maquiagem. Ali já estava óbvio que não era a engenharia que eu deveria seguir, né? Mas é aquela coisa, eu quero um diploma, meu sonho era aquele, eu quero um diploma nessa área. Só que as coisas foram mudando cada vez mais de direção. Eu fui me desconectando cada vez mais dessa parte da engenharia, dessa parte da arquitetura, e fui identificando que trabalhar com a maquiagem me realizava muito mais do que estar estagiando no que eu estava fazendo, que era engenharia. Eu confesso pra vocês, assim, que quando eu tava nessa parte do estágio da engenharia, eu tinha um pavor, gente, de acordar e ter que trabalhar. E não era de preguiça, era porque eu não gostava daquilo. Eu ter que ir pro escritório, ficar sentada na frente daquele computador, era um negócio, assim, que me dava um ranço, vivia irritada. E eu tava voltando numa estaca que eu já tinha superado, que era me sentir bem comigo mesma e realizada no que eu estava, né, buscando pra mim. E aí começou cada vez mais essa sensação e eu comecei a dar continuidade à parte da maquiagem. E eu tive uma fotógrafa que eu sempre conto a minha história, que ela abraçou minha causa naquela época, que foi a Rudineia. Foi ela quem me deu, assim, uma boa oportunidade na área da maquiagem. A gente fez aquela parceria de eu maquiar as clientes dela para as fotos. Inclusive eu ia no espaço dela, então ela sempre dava prioridade para mim. Eu ia lá, maquiava, e isso me ajudou muito a crescer e ter a procura pelo meu trabalho, para que eu também criasse um portfólio, né? E nessa época eu ainda atendia domicílio, e a procura começou a aumentar. E quando chegou num ponto eu pensei assim, gente, no domicílio não dá mais, eu preciso ter um espaço para eu maquiar. Porque tu não dá conta, se você quer atender mais pessoas, o fluxo de você ir, vir, guarda material, né, tira material, é desgastante e toma muito tempo.
E aí eu questionei para meus pais se existia alguma possibilidade de eu trabalhar dentro da casa deles, porque eu ainda morava com eles, né? E comecei atendendo no meu quarto. Primeiro foi no meu quarto, com uma cadeira de computador, vamos dizer assim, né? Aquelas cadeiras que a gente usa tradicional para computador, com aquelas mesmas maquiagens que eu já maquiava, ou que já estava um pouco maior a quantidade, porque eu também já tinha feito curso, me aperfeiçoado um pouco ali nesse período, né? E aí eu comecei dentro do meu quarto. E as minhas clientes, elas sentavam na cadeirinha aqui e apoiavam os pezinhos assim, ó, as dois em cima da minha cama e ficavam lá, deitadona e eu maquiando. Aí eu disse pra minha mãe, mãe, mas assim, ó, no meu quarto não dá mais. Tipo, não tinha mais, porque além de você botar muitas pessoas dentro do ambiente, ainda que energeticamente falando, você dorme, você relaxa, e eu sou muito ligada à energia, eu disse assim, eu acho que não dá mais, não condiz a gente colocar toda essa energia dentro de um espaço de relaxamento e que às vezes pode absorver algo negativo e ruim, que às vezes sem querer as pessoas trazem pra gente, né? E aí ela me disse, olha, tem um quartinho de visita, tu vai ter que só botar a cama pra cima e tu pode usar lá. E foi o que eu fiz, era uma cama de madeira de casal que ficou encostada na parede por um bom período. Ela me cedeu a poltrona dela, aquelas poltronas do papai, mas não era reclinável. E uma mesinha, gente, digo pra vocês que era menor que essa mesinha preta de vocês aqui, bem menor. E o que eu podia, né? Era o que eu tinha pro momento, então eu fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha, né? Para que depois que eu tivesse condições melhores, eu pudesse fazer melhor ainda. E eu pensava assim, será que as pessoas vão ficar meio assim de entrar por toda a casa dos meus pais, que tinha que passar por toda a casa, e ainda ser atendida num quartinho que zero estrutura? Que estrutura tinha? Nenhuma, né? Mas sim, as pessoas iam igual. E hoje eu ainda quero agradecer essas clientes, que algumas com certeza vão estar me ouvindo aqui. Que confiaram mesmo, independente das condições daquele momento, confiaram e acreditaram no meu potencial. Porque, gente, eu nem me vestia para atender aquelas pessoas. Tinha fases que às vezes assim, a cliente chegava, eu tava saindo da piscina. Porque se eu tinha um tempo, eu ia pra piscina. Ou se meu pai fazia uma pipoca, eu ficava sentada lá na sala comendo pipoca. Tinha cliente minha que sentava com os meus pais comer pipoca, enquanto eu tava terminando de atender outra cliente. Então assim, é ao mesmo tempo algo que hoje eu penso assim, gente, que loucura. E as pessoas ainda assim iam. Porque eu buscava fazer o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Nunca me limitei por não ter a melhor estrutura, por não ter o melhor espaço. E conforme eu fui trabalhando, conquistando mais clientes, eu ainda estava estagiando, que também me trazia um dinheiro garantido, né, todo mês. Eu fui ampliando aquele espaço mesmo, aquele próprio quarto. Então, peguei aquele quarto pra mim, porque tinha um banheiro lá dentro também, né, era uma suíte, e adaptei ele para um ateliê de maquiagem. Fiz uma penteadeira linda e maravilhosa, do meu sonho, que era cheia de luzinhas, assim, né, as gavetas. Comprei uma cadeira de maquiagem. E aí, assim, aos pouquinhos, eu fui conquistando as coisas e melhorando o meu espaço. E depois disso surgiu a necessidade de fazer sobrancelhas. Mas aqui vem um ponto muito interessante, que eu sempre fui impulsionada por alguém. Sempre teve alguém que me disse assim, você talvez poderia fazer isso, você tem jeito para isso. E aí hoje eu percebo a importância das pessoas nas nossas vidas, e não só para o nosso crescimento do agora para frente, mas desde o início. Mesmo que aquela pessoa não pegou junto contigo, ela te estimulou a algo. Então foi através de pessoas que me estimularam a algo que eu comecei a crescer e a entender o que talvez a vida queria de mim, qual que era o meu propósito realmente. As clientes da maquiagem me diziam assim, Letícia, faz minha sobrancelha. E eu pensava, gente, eu não tenho curso disso. Eu sou até hoje totalmente contra a gente fazer algo que a gente não tem conhecimento sobre. E não é um conhecimento supérfluo que a gente pega nas redes sociais, né? Porque hoje a gente, principalmente hoje, naquela época não se tinha tanto conteúdo disponível, né? Mas hoje tem muito conteúdo disponível, gratuito, e que às vezes as pessoas pegam esse conteúdo e já se consideram profissional e não buscam a fundo o conhecimento, né? Então naquela época eu já pensava assim, não, se eu vou fazer algo, eu preciso me especializar naquilo primeiro, ter pelo menos o básico do conhecimento para não fazer
para não cometer algum erro, né? Alguma coisa que prejudique, né? Mas na sobrancelha. Sim, que é o gosto, né? Sim, imagina, tu arranca um fio errado, gera uma falha, Sim. afina a sobrancelha da cliente, e aí depois sou eu, a Letícia lá, que fez. Então, automaticamente, isso faz com que eu perca clientes, né? E aí, muitos clientes, tu pinta tão bem, faz o curso, faz minha sobrancelha, faz o curso, faz minha sobrancelha. Eu parei e pensei, gente, tá, então eu vou fazer esse dito curso. Vou fazer, não sei, não era uma vontade minha trabalhar com sobrancelhas, não era algo planejado, assim como não foi a maquiagem, né? Mas eu fui, gostei tanto que dei continuidade. E assim, eu fui crescendo, depois saí da casa dos meus pais, nós fomos para um apartamento. Daí nessa época que meus pais se mudaram para apartamento, eu também me mudei para apartamento. E me mudei com o meu espaço, eu não abri um espaço sozinha ainda. Ainda preferi ficar no comodismo do quê? Não pagar um aluguel, não pagar a tua própria luz. No início, apesar de já ter alguns clientes, né, tipo, é mais difícil, o aluguel sempre é pesado, enfim, então enquanto dá pra... Porque são coisas que pesam no final, porque quando você tem essa estabilidade, né, se torna mais fácil pra você ter o quê? Um caixa. Mas quando a gente tem que, além desse lucro que você tem do teu faturamento, tira, né, o lucro, tô falando, além disso, você vai ter que tirar desse lucro para pagar mais despesas, que talvez antes eu não tinha, né? Então eu tive que me sentir segura para poder sair, porque o medo sempre existe, né? Sim. O medo é algo presente. E aí quando eu fui para o apartamento eu disse, mãe, eu acho que os clientes não vão se importar se eu ainda continuar aqui. Só mais um pouquinho. Isso foi em 2016, né? Que aí foi quando eu fiz o curso de micropigmentação de sobrancelhas. Que início de 2016 eu fiz o de design e em setembro de 2016 eu fiz o de micropigmentação. Foi isso que deu teu boom, assim? Foi. O que deu meu boom foi, na verdade não foi nem a maquiagem foi, né, que sempre, graças a Deus, tive uma agenda extremamente lotada de maquiagem, mas o que deu meu boom foi quando eu migrei para micropigmentação. E trouxe para nossa cidade, para nossa região, resultados e técnicas que aqui não tinha ainda. Foi a primeira, né? Na parte do fio a fio, de algo um pouco mais natural, sim, fui uma das pioneiras. Eu não vou dizer que fui a primeira, porque talvez existam profissionais que estão há mais anos do que eu aqui, que talvez não conseguiram divulgar a técnica de alguma forma, né? Mas que trouxe essa visibilidade, sim, fui uma das pioneiras. Eu acho que é bem, né, importante, que nem tu falou, tipo, que nem a gente, né, qualquer conversa ou qualquer estímulo, tipo, a gente dá atenção, né, porque, tipo, é uma coisa que tu não, às vezes não, né, não via aquilo ali na frente e foi algo que tu também se apaixonou e que, né, quanto mais tu gostou, melhor tu fica, enfim, e acaba entregando, né, algo que realmente eleva a autoestima. Enfim. Que vai além do comum já visto por todos, né? Porque a micropigmentação, eu digo que hoje eu entendo que ela é importante pra mim, porque ela não é que não deixa, ela é uma maquiagem, mas ela não é uma maquiagem também permanente, né? Mas também não é algo que você passa e já tira. É algo que é onde eu consiga elevar a autoestima da minha cliente por muito mais tempo. E não só para aquele exato momento ali, né? Porque é algo pro teu dia a dia, então é aquela maquiagem pro dia a dia. Então, continuou no meu propósito e que eu poderia ampliar esse propósito em tempo para minha cliente. Por ser uma maquiagem semi-permanente, né? Então, são coisas que se agregaram muito. E todo o conhecimento que eu busquei, além da maquiagem, que fiz muitos cursos, os cursos de micropigmentação também me trouxeram muita noção e uma visão diferente até mesmo da própria maquiagem que eu entrego para as minhas clientes a partir do momento que eu fiz os cursos, né? Porque quanto mais conhecimento a gente busca, claro que relacionado com o que a gente faz também, ou às vezes que foge um pouquinho ali da área, mas que também se interliga, faz com que a gente aprimore o que a gente tem e crie as nossas próprias formas de trabalhar. Porque a gente vai aprender um padrão. E depois disso a gente modifica ele para entregar um resultado ainda mais único e exclusivo para cliente, né? Sim. Daí quando que foi assim, que ano que foi que tu decidiu, não, agora eu vou ter meu espaço, vou me livrar das asas do pai e da mãe, na verdade, vou fazer por mim? Eu vou ser bem sincera que eu só abri um espaço fora da casa dos meus pais. Tá, talvez hoje eu estaria já, né, com meus 30 anos, pensando assim, eu espero que, né, se eu não tivesse me casado com o Júnior, enfim,
eu teria já saído da casa deles, né? Mas o que fez eu sair realmente foi quando o Júnior me pediu em casamento e a gente decidiu, vamos casar? Vamos casar. Então, já que nós vamos casar, vamos sair de casa dos pais, porque cada um morava, né, na casa dos nossos pais. E eu, Letícia, vou confessar um negócio pra vocês aqui agora relacionado ao casamento. Eu sempre tive o sonho e a vontade de casar primeiro. Sim. E depois morar junto. Então foi assim que a gente fez, o Júnior me respeitou muito nessa opção minha, então a gente conseguiu projetar tudo junto. Então a gente projetou o apartamento que a gente alugou, né, foi montando aos pouquinhos nas condições que a gente tinha, desde agosto, não foi agosto, a gente locou o apartamento em novembro, pra gente entrar só em fevereiro do outro ano, porque a gente casaria só em fevereiro do outro ano. Então a gente foi montando ele aos pouquinhos, e assim foi com o meu espaço. O meu espaço eu abri em 2018, dezembro de 2018, porque em fevereiro eu casaria. Sim. Então, se eu ia sair da casa dos meus pais, eu já pensei assim, eu não quero mais misturar o trabalho com a minha vida pessoal. É muito bom, gente, porque você tem um custo menor, com certeza, se você trabalha na sua própria casa. Mas eu, Letícia, sou uma pessoa viciada em trabalho. Sim. E automaticamente o fato de eu estar em casa me fazia trabalhar muito mais. Porque daí eu não tinha limite. Teve uma vez, gente, que eu atendi cliente 11h30 da noite pra maquiar. Assim, nossa, e se tu oferece pra tua cliente, ela vai aceitar. Sim. Ainda mais se tá dentro da possibilidade dela de horários. Elas aceitam. E tipo assim, eu ofertei. O problema é meu se a cliente aceitou, né? Sim, quem ofertou foi eu. Que culpa que a cliente tem? Então, quando eu saí de casa, eu e o Júnior casamos, eu abri meu primeiro espaço sozinha. Que foi ali na galeria, em frente ao fórum ali, que é a Galeria Center, né? Sim. E fiquei ali até 2021. Fiquei ali até 2021, né? E foi assustador, eu confesso. Que o meu maior medo era não dar conta. Não dar conta de pagar o aluguel, não dar conta de pagar uma luz, porque não estaria pagando somente a conta do meu novo espaço. Nós estaríamos pagando, além dessa parte, a conta da minha casa, a conta, né, do meu aluguel, enfim, todos aqueles custos que antes a gente não tinha. E eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão querer continuar indo comigo? E esse meu pensamento, depois eu quebrei ele de uma forma que eu cheguei a um ponto de não dar mais conta sozinha. Eu já tinha uma agenda super lotada. E quando eu saí de casa, quando eu levei o meu negócio para fora de casa, a minha agenda e a minha procura, ela quadriplicou. Ela nem duplicou, ela nem triplicou, ela quadriplicou. Porque aí eu entendi que muita gente não ia até mim porque se sentia constrangida de entrar na minha casa. E tá tudo bem também. Sim, sim. Porque a gente também entende que está passando da parte pessoal da outra pessoa, né? Porque envolvia meu pai, minha mãe e meu irmão, não somente eu. Então, às vezes, as clientes chegavam lá, meus pais estavam lá. Às vezes, estavam tomando café da manhã, as pessoas entravam para ser atendida por mim. Vinham meus pais tomando café da manhã. Final de semana, eles estavam lá comendo uma pipoca de tarde na sala, as clientes chegando. Como eu já falei antes, algumas sentavam para esperar, meu pai oferecia pipoca, elas ficavam comendo pipoca com meus pais. Então, assim, muitas pessoas não queriam passar por isso, não se sentiam confortáveis e tá tudo bem. Então, quando eu saí, eu vi que era totalmente um medo meu, somente. Uma crença que eu tinha na minha cabeça que eu não daria conta de pagar esse aluguel, essas luzes, vou dizer assim, né, sozinha. E aí, depois disso, então, que surgiu então o ateliê, a empresa Letícia Cassol, que hoje inclusive é uma marca registrada. Eu registrei essa marca porque, como vocês também viram, há pouco tempo eu lancei uma linha de pincéis. Então eu busquei fazer tudo dentro dos padrões, da forma correta, fiz o registro da minha marca. Então hoje Letícia Cassol não é somente uma pessoa, Letícia Cassol se tornou uma empresa. Então, quando as pessoas falam, eu vou na Letícia, não necessariamente elas vão na Letícia. Elas vão na empresa. Elas vão na empresa Letícia. E é isso que eu tento buscar até hoje com as meninas que trabalham comigo, as minhas colaboradoras, eu deixo isso muito claro para elas. Que às vezes as pessoas vão falar que elas fazem a sobrancelha na Letícia, mas não quer dizer que elas fazem com a Letícia. Sim. Elas fazem a sobrancelha com a Larissa e muitas vezes elas falam que elas estão fazendo com a Letícia. Vai fazer uns cílios na Letícia, mas quem faz os cílios é a Diério, não sou eu, né? Então, cresceu tanto a ponto de eu precisar de mais pessoas comigo e daquele espaço que eu estava não dar mais conta.
Então, se o meu crescimento de 2015 até 2018, não foi 2015, foi metade de 2014 até final de 2018 foi sozinha. Depois de 2018 eu fiquei mais um ano quase trabalhando sozinha, e aí eu precisei de gente pra me ajudar. Mas eu fiquei esse um ano trabalhando sozinha de teimosa, né? Sim. Eu não tenho dinheiro pra investir numa secretária. Ninguém vai fazer tão bem feito como eu faço. Ninguém vai saber mexer na minha agenda e entender que aqui eu posso encaixar mais uma e que aqui eu posso botar mais não sei o que. Na verdade, a gente tem a mania de achar que ninguém vai fazer como a gente faz. Mas na verdade a gente tá certo, ninguém faz como a gente faz. Mas elas podem fazer melhor. Elas podem fazer melhor do que a gente faz. Sim, tu pode ensinar, depois ela pegar do teu jeito, né? Tudo. E aí foi quando surgiram mais pessoas trabalhando comigo, que hoje também estão crescendo cada vez mais. E eu fico muito feliz, na verdade, por ter começado essa trajetória sozinha. Ela não foi fácil, até porque falando aqui parece que tudo foi muito grandioso, que eu não passei perrengue, que eu não chorei, que eu não me desesperei, que eu não me esperneei, ou do tipo assim, meu Deus, eu vou fazer esse investimento alto, porque os nossos cursos são cursos caros, e se você busca, né, qualidade é caro, e aí você pensa assim, poxa, eu tô investindo alto, eu vou ter esse retorno? Será que eu não tô sendo louca demais? Não tem que botar os pezinhos no chão de novo? E aí eu penso assim, o não eu já tenho. O não clientes, o não ter essas clientes eu já tenho. Então eu vou ter que ir em busca de ter, e se não der certo tá tudo bem. É mais um conhecimento que eu adquiri, né? E hoje eu gosto de passar isso para as meninas que estão comigo, como eu falo para elas, de uma certa forma eu consigo facilitar o crescimento delas através de tudo que eu construí sobre o nome Letícia Cassol. Sim. De toda a credibilidade, de toda a qualidade, de toda a excelência que eu sempre busquei trazer. Porque eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. E isso automaticamente reflete em todas as partes da minha vida, inclusive na minha empresa. E os desafios, enfim, todos os obstáculos estão aí, né? Tipo, é diário. Então, essa coisa de ter constância, enfim, né? Aceitar os desafios e ir pra frente, né? A constância é uma palavra muito importante que tu falou agora. Mas o desafio, ele vai existir pro resto da nossa vida. Eu acho que se a vida não tem desafio, a vida não tem graça. Né? Porque a gente que empreende, a gente que tem uma empresa, entende ou entendeu que a vida se baseia, sim, em resolver problemas. Então a gente precisa sim aprender a gostar disso, porque quando a gente gosta disso, a solução ela se torna rápida. E aí você consegue até mesmo treinar pessoas para que solucionem certos tipos de problemas que não precisam mais ser solucionados por você. Sim. Então a gente vai fazendo um crescimento exponencial de todas as pessoas que estão na equipe e na empresa, e automaticamente até da nossa vida, desde a questão de um casamento, de um relacionamento. Então, assim, é muito bacana, mas é muito desafiador. O medo que todo mundo fala, já fiz várias enquetes relacionadas ao que te prende, né, de você investir em algo que te realiza. Porque a gente vê muitas pessoas frustradas até hoje na vida, porque elas têm medo de abandonar o óbvio, de abandonar o conforto. O fixo, né? Tipo, que nem tu, eu tinha uma segurança, tinha aquele salário ali, daí tem medo de empreender, né? Pode crescer, ganhar muito mais, mas as pessoas preferem ter aquele salário ali fixo e deu, né? É isso aí. Porque às vezes é uma mentalidade nossa também, que a gente só sonha em ter as coisas. E é uma mentalidade ter e ao mesmo tempo se julga por não ter, sim, mas também não quer correr atrás, sim, né? E porque a gente tem uma mentalidade muito complicada com o dinheiro. Eu percebo, sim, que se tem uma mentalidade muito complicada com o dinheiro. O que é essa mentalidade complicada? As pessoas, elas acham que ter as coisas é um sinônimo de achismo e não de conquista, não de mérito, né? Aqui na nossa região a gente vê muito isso, sim, né? A gente pode às vezes pegar, não vou dar exemplos de nome de pessoas nem nada, vou dar um exemplo comum. A pessoa lá conquistou um negócio grandioso, conquistou às vezes o próprio iPhone, que hoje é um instrumento de desejo, sim, entre aspas, luxo, nem tanto, porque a gente utiliza para trabalho, sim, né? Mas enfim, conquistar algo de um valor elevado. As pessoas julgam isso como, não, ela não pode, nossa, o que ela faz não dá dinheiro para isso. Nossa, jamais essa pessoa vai poder ter isso. Gente, isso é uma mentalidade muito pequena. A gente tem que apoiar as pessoas, a gente tem que vibrar que as pessoas conquistam as coisas.
E se foi mérito dela ou se não foi, ela conquistou, independente. Se ela não prejudicou ninguém, tá tudo certo. E outra, quem somos nós para julgar Sim. as pessoas também, né? Então a gente tem uma mentalidade de achar que ter dinheiro é ruim. De que ter as coisas é ruim. Porque a gente foi condicionado a isso, né? A gente sempre sai com uma piadinha. Nossa, a fulana lá tá com uma lancha. Ah, o ciclano lá tem um jet ski. Ai, tem um barco assim. Ai, tem um carro assado. Ai, comprou uma bolsa cara. Gente, mas que bom que a pessoa pode. E assim, ó, estão vendo agora, né? Não estão vendo 10 anos atrás o que a pessoa tinha, ou quanto perrengue ela passou pra chegar até ter, né, tudo isso. As pessoas não veem a trajetória. E por que as pessoas também não veem muitas trajetórias? Porque a gente não tem essa tendência de mostrar, às vezes, o lado tão sombrio do negócio, né? Eu sou uma pessoa que eu compartilho muito nas minhas redes sociais, mas eu sim seleciono muitas coisas que eu compartilho ali. E não porque eu quero ser uma Letícia falsa ou uma Letícia que esconde. Não, a Letícia que vocês veem ali é 100% Letícia. Porém, eu filtro o que eu quero que chegue até as pessoas. Eu penso comigo, tem dias, gente, que eu até posto que eu não tô nos meus melhores dias, mas eu não fico batendo naquela tecla. Eu tento achar uma forma de conseguir fazer dar conta do meu negócio online. Sim. E ao mesmo tempo não levar essa energia ruim até as pessoas. E não porque a Letícia não passa por dificuldades. Não, a Letícia passa muitas dificuldades. A Letícia tem muitas fases na vida dela e muitos momentos e dias que eu não acordo bem. Mas não quero levar isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa também tá tão ruim, ela abre o Instagram e lá olha o fulaninho. Meu Deus, nossa, a Letícia hoje tá mal. Mas eu também acordei mal. Meu, se ela tá mal, então eu vou continuar mal também. Não, sabe? Sim. Não é isso que eu quero. Eu quero que a gente consiga cada vez mais se ajudar a elevar e não a diminuir, sabe? Então a gente tem que sim ter esse discernimento do que vai se compartilhar e mudar alguns padrões e crenças que a gente tem na nossa mente sobre muitas coisas, principalmente no ramo de empreender. Sim. Eu vi que tu comentou sobre o teu negócio online, né? Tu tem cursos também, né? Eu, por enquanto, Explica um pouco. eu tenho, na verdade, no Hotmart, eu tenho um curso de automaquiagem que eu criei, que é o Todo Dia Bonita, automaquiagem Letícia Cassol. E dentro desse curso eu tenho um método que eu chamo de cara de bonita, que é um método que é super rápido e prático pra se maquiar todo santo dia e até mesmo pra gente quebrar aquele padrão de perfeição, Sim. sabe? Porque eu entendo que às vezes a gente tá buscando uma perfeição que ela não existe. Desde o fato de uma pele manchada, de um rosto mais arredondado, ou um rosto muito comprido. Eu percebo que as mulheres buscam, às vezes, os cursos de automaquiagem na esperança de que elas vão aprender um milagre para se transformarem. Mas não vão. Vai ficar igual a modelo que ela maquiou, né? Não tem? Não, então assim, minha ideia do cara de bonita é... Eu bato muito nessa tecla do empoderamento, do autocuidado, do autocarinho, de você fazer todo dia, se olhar, se reconhecer, se aceitar como você realmente é. E o cara de bonita, ele é um método que não vai muito a maquiagem, não. Sim. É realmente pra pessoa aprender a se valorizar e se amar. Através do quê? Se olhar todo santo dia no espelho. E avaliar o que realmente te incomoda. E perceber se, poxa, mesmo que o meu rosto aqui ele é um pouquinho mais sequinho, ele ainda é um rosto bonito. Sim. Se eu sou um pouquinho mais redondinha, o meu rosto ainda é um rosto bonito. Se a minha sobrancelha ela é um pouquinho mais fina que a da fulana, que eu acho tão linda, ela ainda assim é uma sobrancelha bonita, porque ela é minha. Ela é única e exclusiva minha. Né? Então esse é o meu curso de cara de bonita e dentro desse curso ainda tem maquiagem mais elaborada, tem correções de erros de maquiagem, então é uma maquiagem que vai do basiquíssimo ao mais elaborado, Sim. mas tudo com métodos para automaquiagem para que se torne fácil de você aprender. Misturei técnicas profissionais com técnicas de fácil manuseio de uso, Sim. né? Aí eu não tenho outro curso para ser vendido numa plataforma, mas eu já dei workshops online e ao vivo, né? Que isso permaneceu disponível para quem comprou, vamos dizer assim. Sim. Eu fiz 2 workshops, eu fiz um de fios realistas, né? Que é a microblading, a nanoblading, e fiz também da técnica shadow. Então quem comprou o meu curso fez comigo ao vivo naquele dia. Fez uma mentoria, no caso. Não vou dizer bem uma mentoria, porque eu não mentorei elas. Eu passei realmente, foi um workshop, assim, eu fui lá um dia inteiro, eu dei um curso ao vivo, desde a demonstração, em pele sintética, em modelo real, e depois elas tiveram
esse acesso a esse perfil no Instagram por um período de, eu não lembro se foram 2 ou 3 meses, para elas poderem revisar. Sim. Isso, daí eu tenho esse material ali guardado, né? Então hoje de curso online disponível para venda, para compra, somente tenho de automaquiagem. E tu dá pra profissional também? Tipo, eu quero começar a maquiar, tu ensina? Daí tem toda a minha parte de cursos presenciais, né? Sim. Eu faço praticamente tudo que eu faço, eu ensino. E confesso que eu adoro ensinar, né? Mas desde a parte da maquiagem, só o curso presencial de automaquiagem que eu não dou mais hoje. Sim. Porque na minha visão, eu acredito que o online ele se torna melhor, porque, por exemplo, o meu curso ele tem um acesso vitalício. E o curso presencial você faz hoje e amanhã, se você quiser reprisar algo, você não consegue, né? E normalmente quando alguém faz um curso de automaquiagem, a pessoa vai deixar para praticar o que ela aprendeu no dia que ela precisar usar. E automaticamente ela não vai lembrar de nada. Sim. Então o online tá lá, vitalício, ela pode acessar quantas vezes ela quiser, vai se arrumar, né? Eu não entendi essa parte aqui, volta, assiste de novo, testa, né? Agora os meus cursos presenciais, então ele vai de maquiagem iniciantes, vai para maquiagem avançada. Todos eles eu posso ministrar tanto em turma quanto o VIP. Claro que o VIP ele tem um acréscimo pela questão de você estar exclusivo somente com a professora, né? E além dos cursos de maquiagem, parte para parte da micropigmentação e sobrancelhas, né? Eu também dou curso de design, epilação egípcia, esse é o mesmo curso. A gente também tem disponível o curso de brow lamination, que é aquela técnica que joga todas as pelinhas para cima, que tá super em alta e deixa essa sobrancelha com estilo wild, que é a sobrancelha mais selvagem, e ao mesmo tempo engrossa um pouco mais, né? Aí depois disso a gente também tem os cursos de micropigmentação em iniciantes, que é o iniciantes em fios, que é uma técnica que é feita somente com o T-Boy, que é uma canetinha que a gente não liga na luz nem nada. Depois disso a gente tem o curso de avançados em fios, shadow, e aí mais a técnica híbrida, que é um curso 3 em 1, mas esse já precisa dominar a parte da micropigmentação de fios. Depois disso tem a parte da micropigmentação 3 em 1 mesmo, que é o curso de shadow, que é a sombra de sobrancelha. Daí tem o que é lábios junto e olhos. Então aqui você vai aprender 3 técnicas num curso só, utilizando um aparelho só também, que é o indutor elétrico, que a gente chama de dermógrafo. Depois disso tem um curso específico só de lábios, que tu vai aprender todas as técnicas de lábios. E deixa eu pensar se eu tô esquecendo algum. Não, são esses cursos que tem. E também do curso de despigmentação química e tratamento tissular, que é a recuperação de peles com cicatrizes, principalmente na região da sobrancelha. Que quando alguém passa por um processo de remoção, ou até mesmo quando eu tenho algum erro na execução da micropigmentação, pode se gerar uma cicatriz. Então a gente também ministra curso disso. A gente, eu digo a gente, não sou eu mesmo. Mas tu, Letícia, então, tu tá focada mais na parte empresária, então tu tá, assim, maquiagens e sobrancelhas, tu tá mais pra tua equipe, assim, queria saber como tu na tá. verdade, assim, ó, hoje eu vou abrir um desejo meu, assim, em dizer que hoje a maquiagem, ela já gostaria que ela voltasse de ser um hobby pra mim. Hoje a maquiagem já é algo que eu faço mais por amor realmente do que por necessidade, vamos dizer assim, né? Então não é que eu tô escanteando e desmerecendo todo o meu crescimento, mas eu acho que chega numa fase da vida que a gente precisa escolher caminhos. Não dá pra gente dar conta de tudo. E quanto mais a gente cresce, mais a gente entende que a gente não precisa dar conta de tudo e que a gente tem que escolher um caminho, né? E então hoje o meu foco cada vez mais está na parte dos cursos e da micropigmentação. Eu ainda faço maquiagem, eu ainda faço designs com renas, faço os outros procedimentos, mas não é mais o meu foco. Tanto que design, rena, brow lamination, tudo isso eu tenho passado mais pra Larissa, que é a nossa designer lá no ateliê. A maquiagem ainda fica somente comigo, mas estou num processo de treinamento com a Luísa, que é a nossa secretária, que hoje já me auxilia, ela faz as peles pra mim, então a gente tá indo um passinho de cada vez, né? Antigamente eu já fiz cílios, limpeza de pele, hoje não sou mais eu que faço também, já faz um bom tempo desde que a Dielen começou, então a Dielen que assumiu essa parte. Então eu quero cada vez mais nichar na parte empresária, isso mesmo, e na administração de cursos. Eu quero poder ajudar pessoas a seguirem nesse caminho e quem sabe conquistarem tanto quanto eu conquistei ou até mais.
né? E conseguir chegar nos sonhos dela. Não vou dizer que os sonhos dos outros são os mesmos que o meu, mas eu sei que quando a gente trabalha na área que a gente trabalha, a gente busca um reconhecimento que vai além da nossa cidade, né? E é muito bacana quando a gente é reconhecido aqui e fora daqui. Sim. Isso traz pra gente muito mais retorno. E eu entendo que quanto mais eu compartilho o meu conhecimento, mais eu recebo de volta. Eu não entendo como se, tipo assim, eu tô compartilhando e eu vou me diminuindo por isso. Não, eu acho que a gente vai crescendo cada vez mais. Quando a gente consegue compartilhar aquilo que fez a gente crescer, para que outras pessoas também possam crescer através disso. E tu se sente realizada agora que tu fez a tua marca de pincéis? Qual que é o teu... Tem plano de fazer de maquiagem também? Qual que é a tua... Eu fiz, então, o meu perspectiva? primeiro lançamento, né? Sim. E graças a Deus foi muito melhor do que eu pensava, porque a gente sempre tem medo, né, gente? Poxa, é um Sim. investimento sobre tudo que a gente faz, né? Tudo na nossa área, eu digo nossa área da estética, né? Porque a Ana também. E tudo é muito caro. Caro, eu digo assim, não que eu considere caro, mas tudo isso tem um custo muito elevado. Então é muito difícil pra gente crescer dentro dessa área, né? E sim, me sinto realizada, porque eu acreditava que não ia ter a saída que teve, mas eu consegui já vender isso antes de lançar para as minhas alunas, que inclusive saem do curso de maquiagem realizadas, porque elas sempre têm dificuldade de comprar os produtos, né? Porque aqui a gente tem uma dificuldade de ter esses produtos de uma forma acessível pra gente. Sim. Né? E o acessível que eu falo não é nem financeiro, é acessível de ter. Sim. Né? E vendi muito bem, tanto que a gente fez um novo pedido, tá pra chegar, é uma coisa que a gente não faz assim também à la louca, né? Porque eu sei que é um fluxo menor, que talvez essa segunda entrega vai ser um pouco menor do que da primeira, mas não vou desistir. Quem sabe no futuro sim, eu tenho planos de ter mais produtos referente à minha marca. Sim. Claro que eu não vou te dizer se vai ser maquiagem, se vai ser linhas de cuidados com a pele, enfim. Mas sim, tenho vontade de ampliar a marca Letícia Cassol Beauty para ela ter mais coisas a serem agregadas para as pessoas, né? Conforme o meu gosto, conforme aquilo que eu considero que seja bom realmente, né? Porque eu busco o melhor para as minhas clientes, porque eu busco o melhor para mim. Como eu já disse lá no início para vocês, eu sou uma pessoa extremamente crítica, extremamente exigente com tudo que eu faço, comigo, com tudo. Então, é isso que eu busco trazer para as pessoas também, a excelência, o melhor que a gente puder. Eu acho que em meio disso a gente viu, né, durante todo esse processo, na verdade, quem conhece um pouquinho mais, que, tipo, a evolução foi gigante, né, tanto, tipo, pessoal, assim, como tu é, tipo, é acelerada e tal, mas hoje tu consegue ser uma pessoa centrada, né, assim, em tudo que tu faz. Teve algum momento, algum gatilho, assim, que, tipo, tu pensou, não, eu preciso, né, melhorar em tudo, assim, me centrar, ou as coisas foram acontecendo, assim? Na verdade, eu não vou... Gatilhos, eu acho que a gente tem muitos e eu ainda tenho que cuidar para não pecar neles de novo, né? Eu tive vários momentos da minha vida, assim, que a vida veio e me disse assim, Letícia, ou você muda isso ou é daqui pra trás, né? E isso sempre está relacionado à minha saúde, muito. O meu corpo fala muito, o meu corpo se comunica muito. E se eu não dou bola pra ele, ele faz questão que eu veja da pior forma possível. Então eu tive vários momentos, sim, relacionados à minha saúde. Isso já foi lá na minha quase adolescência ainda, né? E ali foi um dos primeiros pontos bem importantes que aconteceu, né? Então eu vou dizer assim, eu falei da saúde, né? Aos 17 eu tive meu câncer, então, de tireoide, que já não é meu, graças a Deus, né? Eu falei meu, mas não é mais meu. E ali já foi um marco que eu demorei muito pra entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Que só depois eu fui entender, né? Que é quando a gente guarda muitas coisas pra gente, a gente aceita muitas coisas dos outros, que às vezes nem é nossa, e aquilo acarreta na nossa saúde. E aí depois disso eu passei por muitos processos, e até hoje eu tenho que ter um cuidado com a minha saúde ainda maior. E quando eu me desleixo, quando eu exagero, o meu organismo ele faz questão de me mostrar que eu estou exagerando. E isso é fisicamente falando.
Então teve um período que foi um período de pandemia, que eu cheguei no nível de muita exaustão, que foi quando eu pedi pro meu marido trabalhar comigo. Sim. Além das outras pessoas que já trabalhavam comigo, eu não dava mais conta. E chegou um ponto que, mesmo ele trabalhando comigo, parecia que eu não dava mais conta ainda. Porque então, eu liberei mais uma função, só que a minha função que eu fiquei só pra mim, ela também estava sobrecarregada. E isso acarretou muito no meu físico, mexeu com minha menstruação, mexeu com a minha pele, mexeu com o meu sistema imunológico, mexeu com toda a minha parte emocional. Então eu digo que de 2021 a quase final de 2022 foram 2 anos bem complicados pra mim, porque ao mesmo tempo eu não podia parar, porque eu recém tinha investido na minha nova empresa. Sim. Então eu não podia parar, porque eu tinha contas a serem pagas, mas o meu emocional, o meu físico, eles estavam gritante, latente, e não só daquele momento, né? É da sobrecarga de tudo que a gente faz, porque eu sempre fui a pessoa que nunca soube dizer não. Sempre dou um jeitinho de encaixar alguém, sempre dou um jeitinho de atender mais alguém. Então o meu físico falou muito comigo. E tive vários momentos de surtos nesses períodos, assim, surtos reais, assim, de chegar em casa, o Júnior me olhava e falava assim, mas o que aconteceu contigo? E eu dizia pra ele, eu não sei. E eu chorava, eu gritava, eu não sei, eu só sei que eu não aguento mais. Ele me dizia assim, meu amor, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. E eu chorava, eu dizia, eu tô cansada, eu não faço nada além de trabalhar, eu não faço... E naquele período, gente, eu só tava fazendo yoga. Pense, se eu ainda tava fazendo yoga, eu já tinha parado até a academia. Eu cheguei num ponto, assim, de exaustão física e mental, e ao mesmo tempo ainda dando conta de tudo, que o meu sistema deu um bug. Eu surtei real, assim. Que eu surtei tão real que teve um período que eu fiquei, eu acho que 15 dias sem Instagram. Eu fiquei, e ali foi um tempo assim pra mim que eu disse, eu preciso disso. Era isso que eu precisava. Mas eu vou dizer pra vocês que até hoje eu não estou 100%, mas porque eu entendo que é um processo de uma sobrecarga que eu tive, não só dessa época, e não só de agora, de todos esses anos, né? Porque teve fases da minha vida que eu trabalhei tão incansavelmente que eu nunca esqueço. Teve um dia que eu comecei a maquiar às 3 da manhã e eu parei de atender às 11h30 da noite. Nossa. Então vocês têm noção que às vezes o meu fluxo de atendimento era essa loucura. Sempre foi uma loucura. Teve um período que eu trabalhava de domingo a domingo. Depois que eu comecei a me privar aos domingos. Aí depois começou aquela coisa, eu preciso de mais um tempo pra mim ainda. Aí veio a segunda-feira, mas ainda com aquela autocobrança. Tu não tá fazendo nada, tinha que estar trabalhando. Ainda tem a parte da autossabotagem, né? Então assim, hoje eu busco meios para que eu trabalhe menos presencialmente com meus atendimentos e cuide um pouco mais de mim, né? Sim, vou dizer que talvez em faturamento a gente recebe menos, claro, mas às vezes não tem nada que pague a nossa saúde. Sim. Mas eu sei que eu precisei passar pelo que eu passei para chegar onde eu estou e para hoje me permitir também viver outras coisas além do trabalho. Porém, ainda considero que trabalho muito. Que na verdade a gente se sente realizada trabalhando, conseguindo atender uma demanda, apesar dela ser grande, né? Mas que ao mesmo tempo, tipo, se a gente não está bem consigo mesmo e não tirar esse tempo pra, tipo, descansar a mente ou o corpo e tudo, tu não vai conseguir, né, entregar o que tu entrega com excelência. Jamais! Então, só que a gente tem que chegar nesse ponto de, eu preciso parar com tudo, desespero, pra entender, não, agora é o momento que eu realmente preciso parar e a gente aí consegue avaliar recém, né, a situação. É bem isso. E tu tem um Instagram, né? Eu queria saber se tu faz tudo no orgânico ou se tu impulsiona. Que nem as vendas do teu Dos curso, pincéis. dos pincéis. Essa parte de pincéis. Quando eu ministro cursos em turmas, sim, eu faço tráfego pago. Porque eu acho que daí tu consegue abranger mais pessoas, né? Não só aqui na volta, né? Porque, na verdade, a grande maioria dos meus seguidores é daqui. Né? Então, pro nosso público aqui, eu já tenho uma entrega muito boa. Então, eu preciso abranger além daqui. Principalmente a questão de cursos e a venda dos pincéis, que é um produto, né? Que não precisa ser só fisicamente. É algo que eu consigo levar para mais pessoas, né?
E os cursos, claro que é presencial, mas eu consigo daí captar pessoas fora de Três Passos e tentar trazer elas pra cá, que é o mais difícil, né? Mas sem o tráfego pago, nessas coisas, eu acho muito complicado a gente conseguir crescer no Instagram hoje, né? É necessário, porque vai fazer com que a gente seja vista fora da nossa região. O Instagram é uma ferramenta de trabalho, né? Antigamente eu lembro que, principalmente quando é cidade pequena, ai, o que ela tá falando lá, né? Ai, que bobagem, ai, que não sei o que. Só que olha o quanto tu cresceu, quanto o Calete cresceu, né? Que naquela época eram poucas pessoas que faziam, diziam, nossa, olha lá aquela menina falando. Mas e olha, né, o que é hoje? Hoje todo mundo tá fazendo. Então eu acho interessante isso, que tu não teve vergonha, tu sempre botou tua cara, né? Sempre fez, sempre com excelência, então eu quero dizer que eu sou uma admiradora tua. Obrigada! Né? Porque não é fácil assim empreender, dar a tua cara. E tu sabe que sempre vai ter alguém que vai falar. E eu acho que as pessoas que falam são as que não têm coragem, né? Tu falou uma coisa que eu penso muito hoje, eu entendo. O julgamento ele vai existir, né? Que nem a gente já falou antes, a gente fala de uma forma que parece que é tudo muito fácil, tudo muito simples e que a gente não passa por isso ou não passou. Mas, gente, eu passei, passo e tenho certeza que continuarei passando. Porque diante de tudo que eu quero, eu sei que tem pessoas que às vezes não vão receber da melhor forma aquilo. E vão entender como sempre um achismo. Nossa, olha ela lá se achando. Ai, quem que ela pensa que ela é pra ela tá fazendo um stories? Olha lá a blogueirinha. Ela é blogueirinha, gente. Eu tô aqui vendendo meu peixe, eu tô vendendo meu trabalho, tô vendendo a minha arte, eu tô vendendo aquilo que sim traz sustento pra minha família. Então, eu já tenho o julgamento das pessoas. Se eu fizer ou se eu não fizer. Então eu vou fazer, vou agregar na vida de quem eu preciso agregar, de quem quer ser agregado por mim, vamos dizer assim. E quem não estiver feliz e satisfeito com aquilo, que se retire. Eu demorei pra entender isso. Eu me julguei muito, eu me julgo muito, porque eu sou muito exigente. Então, às vezes, eu também entendo que, às vezes, o julgamento, ele não parte do outro, ele parte da gente mesmo. E quando a gente olha pra si com amor e aceita a gente da forma que a gente é, as coisas até fluem melhor. Até mesmo quando a gente vai compartilhar algo da gente, né? Quando eu comecei, poucas pessoas faziam. E recebi muito esses julgamentos, né? Quem que ela pensa que ela é? Que ela tá lá se exibindo? Ai, tá lá postando uma foto dela, tá fazendo um vídeo dela. Porque tudo selfie. E, gente, eu tenho tudo salvo até hoje. Tudo. Então, assim, eu vejo até a minha evolução na forma de falar, na forma de me comunicar com as pessoas. Porque quando eu comecei, eu queria ser perfeita. Eu queria falar bonito. Eu queria falar certo, eu queria não esquecer as coisas como eu esqueci. Sabe, eu buscava essa perfeição. E até que um dia uma amiga melhor falou assim, uma amiga minha lá de Porto Alegre, ela falou assim pra mim, Lê, eu te adoro, amiga, tu é fantástica, tu é maravilhosa, tudo que tu faz é lindo. Só que, amiga, tu não tá natural. Tu não tá natural. E aí vem aquela crítica construtiva na tua vida. Ela não queria me desmotivar não queria me desmotivar, ela queria me motivar a fazer melhor do que eu estava fazendo. A olhar pra mim e pensar assim, você não é um ser perfeito, você não vai falar bonito toda hora, você não vai saber falar sempre 100% certinho, sabe? E aí quando eu entendi que eu podia cometer erros e que o erro faz o quê? Conexão com as pessoas, foi quando eu comecei a ser cada vez mais Letícia. E teve mais um período que eu fui taxada por outras pessoas de que eu não era eu. Por quê? A evolução da pessoa, né? Muitas pessoas me conheceram numa fase, Letícia, de 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais de 10 anos, que eu era totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Ou eu me considerava totalmente diferente, né? E até na forma de me expressar, na forma de me comunicar com as pessoas, o tal do nariz empinado, que quando eu estudava no Colégio Ipiranga, né, a gente era taxada de as patricinhas do IB, narizão empinado, tudo aquilo. Então, assim, eu entendo hoje que talvez sim, eu passava aquela impressão para as pessoas. E porque a gente tem um porte, a gente tem uma forma de se expressar, às vezes tem uma expressão mais marcante que às vezes assusta as pessoas e faz elas acharem que a gente é algo que a gente não é. Então hoje eu também busco ser mais Letícia possível para que não haja esse erro de entendimento da minha imagem, sabe?
Mas naquela época eu era totalmente diferente, porque eu era uma pessoa diferente comigo mesma. Eu não era uma boa pessoa para mim, então como que eu ia ser uma boa pessoa para os outros? Sim. Como que eu ia ser uma pessoa feliz e sorridente com as pessoas, dar um bom dia, se eu não conseguia fazer isso pra mim mesma, sabe? Às vezes minha cara era uma cara de amarrada, tava sempre assim. Ou nariz empinado, né? Aquele ar de semblante de que é a pessoa que é superior. Porque teve uma fase que eu me achava muito superior. Nossa, eu moro em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Até falava que nem porto-alegrense, né? Tem um pouco de sotaque, mas não tanto quanto na época. Então, assim, teve um período que sim, eu fui uma Letícia. E não vou dizer que eu repreendo ela, porque eu não repreendo. Ela fez parte de mim para eu poder chegar até onde estou hoje. E fui muito taxada de muitas coisas. E até hoje sou taxada de muitas coisas. Tem muitas pessoas que às vezes olham pra Letícia lá nas redes sociais e ficam pensando que a vida dela é muito fácil, que tudo que ela tem é muito fácil, que ela chegou de uma forma ali fácil, que sempre foi assim. E não gosto dela porque ela já tem muito, ou porque ela já conquistou muito e isso me incomoda. Mas isso fala muito mais sobre aquela pessoa do que sobre mim. Isso. É, aquilo que tu falou antes. Na verdade, as pessoas julgam porque elas não são capazes, ou melhor, capazes elas são. Elas só não estão dispostas a irem atrás daquilo, a darem a cara a tapa para o negócio realmente acontecer. Porque eu digo assim, gente, o sucesso ele sempre vai ser a consequência da nossa entrega. Então, quanto mais você se dedica a fazer aquilo que você faz, quanto mais você busca ser o melhor, e gente, ser o melhor não é eu ser melhor que Ana, não é eu ser melhor que você, não é eu ser melhor que ninguém, é eu olhar pra mim e pensar como eu posso ser melhor agora, como eu posso ser melhor do que eu fui ontem, como que eu posso fazer um trabalho melhor do que o outro que eu fiz agora há pouco, sabe? É olhar pra mim mesma e entender o que eu poderia fazer de melhor. Nossa, mas então nunca tá satisfeita com nada. Não, eu estou muito satisfeita, mas eu sei que as coisas sempre podem ser melhor. Então, isso exige muito. Isso faz com que a gente tenha que sair de uma zona de conforto, de uma mediocridade e de uma mentalidade pequena para algo muito grandioso, para algo libertador. E isso também faz com que a gente olhe mais para si e menos para os outros. Então, automaticamente, o que o outro está fazendo não vai me incomodar, porque eu também estou buscando o meu. Sim. Eu também estou buscando, né? Então, o sucesso, ele vai ser a consequência da tua entrega. E pra gente atingir sucessos de níveis inimagináveis, a gente precisa estar disposto a fazer aquilo que os outros não estão dispostos. Porque uma boa parcela não está disposta. É muito mais fácil você olhar e você julgar do que você levantar a tua bunda, ou melhor, nem precisa levantar, só pegar teu celular aqui, ó, e fazer um stories falando, como se você estivesse falando com uma amiga, como se a gente tá aqui conversando agora, sabe? Focar em si do que ficar olhando Isso outro, aí, né? isso aí. Então isso vai sempre existir, o julgamento ele vai ser pro resto da tua vida. E como falam, né? Nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá a gente? Sim. Por mais que a gente busque, né? Mas uma coisa que a gente tem que sempre ter na gente, a nossa verdade de quem realmente somos, da nossa essência. E nunca prejudicar o próximo. Tudo que tu for fazer na tua vida, tu pode fazer pensando em ti, mas nunca em prejudicar o próximo. Sim. Em menosprezar, em diminuir, em machucar, agredir verbalmente, fisicamente, enfim. Quando você faz algo focado em si, mas não prejudicando o próximo, gente, só tem como crescer. Porque se você foca o positivo em ti, automaticamente tudo ao teu redor melhora, tudo ao teu redor cresce, tudo ao teu redor vai florir também. Sim. Quem convive contigo. Num dos livros que eu li lá, O Milagre da Manhã, que foi um livro que me deu um start na vida, assim, em 2019, que foi quando eu mudei muito os meus hábitos, a minha rotina. Nesse livro falava lá que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, poxa, analisa com quem você está convivendo. Você quer pessoas ao seu redor que ficam julgando os outros? Você vai ser uma pessoa julgadora. Você vai andar com uma pessoa que ela não tem um hábito saudável, automaticamente você vai pegar hábitos não saudáveis dessa pessoa. Então escolha bem com quem você vai andar, com quem você vai compartilhar, com quem você vai passar algo sobre você, porque você também pega daquela pessoa. E andar com quem quer crescer também, né? Sim. Ter a mesma mentalidade que tu, né? Com certeza. Eu sempre digo assim, eu prefiro estar com pessoas que estão sempre à minha frente. Sim. A conversar com pessoas que estão acima de mim. Por quê? Quando a gente está conversando com pessoas que a gente sabe que às vezes é inferior a gente,
é mais pra acariciar teu ego, sabe? Sim. É pra você passar o teu conhecimento ali e pensar, poxa, eu sou sou boa, melhor, eu né? sou ótima, a pessoa que não entende de nada, tô me achando. E quando você tá conversando com pessoas que estão acima de você leva porrada atrás de porrada e tu fica assim, poxa vida, Não sou ninguém, não né? sou nada, Fazer tenho mais. que fazer mais do que eu tô fazendo agora. É um impulso pra você buscar além, pra você fazer diferente, sabe? Então é muito importante isso, e aí automaticamente eu percebi que hoje eu converso muito com pessoas que sim, não vou dizer que querem a mesma coisa que eu, mas pessoas que querem ir pra frente, pessoas que querem crescer, Busca o conhecimento. que buscam conhecimento, que tem uma mentalidade mais aberta, a mentalidade do merecimento, né? Porque a gente tem essa coisa de achar que a gente não merece nada. E quando a gente foca, a gente acaba atraindo também, né? Tipo, a gente foca nisso, acaba atraindo pessoas que também querem crescer. E também automaticamente a vida tira da tua vida essas outras pessoas que não condizem mais com essa energia que você tá emanando. Sim. Que aí vem às vezes até aqueles momentos que tu pensa assim, poxa, mas as pessoas estão me deixando de lado. Não é que as pessoas estão te deixando de lado, é que a tua frequência vibratória e o que você está buscando nesse exato momento não condiz mais com aquela pessoa. Às vezes você não tem mais nem assunto com aquela pessoa e aí tu fica insistindo numa relação Sim. que não vai pra frente. E na verdade aquilo empata a tua vida. E tá tudo bem. Todo mundo tem que ser adulto e maduro para entender que ciclos se encerram. Que não é porque a gente não se fala mais que a gente tá brigado. Não, é só porque são caminhos diferentes a serem trilhados, né, para serem seguidos e que talvez aquela fase dela ali não se encaixe na minha fase e se a gente insistir vai prejudicar ambas ou ambos, né? Sim. Nenhum vai conseguir crescer, vai ficar ou estagnado ou vão se puxar para trás. Sim. Porque aí vai surgir cobranças. Ai, porque tu não me dá atenção. Ai, porque tu não me dá isso. Ai, porque tu não fala comigo mais. Ai, porque tu não me chamou pra isso. Sabe? Não, as coisas mudam, os fluxos mudam, os objetivos mudam. E a gente, quando inicia uma família, né? Quem também já tem filho, é casada. A gente inicia uma família, a gente acaba, sim, nichando ainda mais os nossos vínculos, né? E acaba até mesmo tendo pessoas mais do âmbito profissional se tornando tua amiga do que pessoas que eram somente suas amigas antes. Então, assim, são várias coisas muito importantes que a gente às vezes tem que parar e analisar. O que eu quero a partir de agora? Mas, porém, o que eu tenho agora? Quem sou eu agora? O que temos e o que sou? Para a partir daqui entender o que nós vamos buscar. Quem vai ter que estar comigo, ou quem está disposto a crescer comigo. Porque às vezes a pessoa que está contigo, ela pode não ter muito a te acrescentar e nem estar acima de você. Mas se ela tiver a vontade de querer crescer e aprender contigo, poxa, vem junto. Sim. Vamos crescer junto. Vamos se ajudar para que isso dê certo, né? Isso eu falo em âmbito profissional, amizade, família, em vários âmbitos da vida. E aí, Leite, tu chegou a se formar em estética, como foi Ai, a então, nem experiência? chegou nessa parte, né? Mas além de tu ter ido comigo pra Ijuí, você foi minha mentora. Além disso, foi minha mentora na estética. Aham. Não, me formei ano passado. Aham. Me formei com excelência. Ah, então tu teve teu diploma no fim? Ai, no fim, sim, no fim de tudo, gente. Em 27 de agosto de 2022, eu me formei esteta cosmetóloga. Ai, que legal. Com a tua agenda lotada, ainda tu conseguiu fazer a faculdade. Ainda consegui em meio a uma pandemia ainda, né? Nossa Porque a gente Senhora. pegou, sim, tudo isso. Ah, e aí tem mais esses surtos, né? Tem o fato de vocês ser mulheres, enfim, então assim, não é fácil, sabe? A vida da gente, ela não é fácil. Porém, se a gente aprende a apreciar o processo, ela se torna mais leve. E vai ter momentos que vai estar surtado e vai ter momentos que vai estar tudo bem. Qual a dica que tu dá, então, pra quem quer começar, pra quem quer abrir um negócio, assim? O que tu... A minha dica é assim, os meios a gente sempre encontra e a gente sempre tem quando a gente escolhe as prioridades da nossa vida, né? Porque quando a gente vai iniciar algo, a gente sempre tem medo. E esse medo, gente, ele continua com a gente. Só que você tem que estar convicta de qual que é o propósito daquilo, o porquê que tu tá iniciando. Porque sempre tem algo maior que vai te impulsionar a continuar e a realmente abrir aquilo. E, acima de tudo, o meu conselho é, se conheça primeiro. Saiba quem você é. Lá no íntimo, saiba qual é a sua personalidade, saiba o seu temperamento, busque entender o porquê você não está feliz, o que te incomoda. Será que realmente é a tua profissão?
ou é algum outro âmbito da tua vida que não tá equilibrado, né? Por quê? Se você se autoconhecer, o medo, gente, ele só vai ser um combustível para você seguir em frente. Só um combustível. Então, o meu conselho é o autoconhecimento acima de tudo. É olhar para si e simplesmente pensar assim, o que eu quero para mim nesse exato momento? O que realmente vai me realizar, vai me fazer querer mais da vida, né? A conquistar mais, porque a gente pode e merece muito mais do que a gente tem hoje, né? Sim. Então, quando você se conhece, nada, nem ninguém vai te parar. Você vai fazer de tudo para que aquilo dê certo. Vai ser difícil no começo? Vai. Vai ter perrengue financeiro? Vai. Vai ter sempre perrengue financeiro? Vai. Porque quem empreende sempre Sim. tem um perrengue financeiro para resolver sobre algo, porque tudo a gente tem que investir. E a gente investe alto. E a gente investe alto porque a gente quer um retorno alto também. Só que o retorno, gente, não é só você investir e esperar cair no céu. Investi num curso aqui, fiz o curso e agora eu vou esperar, né? As clientes vêm. Vem nada, se tu não se dedicar, se tu não correr atrás, se tu não aplicar o conhecimento, se tu não aplicar o que tu buscou, se tu não cuidar da tua empresa, se tu não entender que tu tem que começar do zero e vai começar sozinha, que tu vai fazer tudo sim, você não vai pra frente. Porque o primeiro de tudo é você entender e reconhecer o estado atual que você tá. E que pra você crescer, você tem que crescer devagar. Porque isso vai, de uma certa forma, ser sólido, tá? E o devagar não quer dizer que tu vai demorar 10 anos para tu ter o teu primeiro crescimento. Não, eu digo devagar é um passo de cada vez. Calma, eu fiz um curso aqui agora, eu abri essa loja aqui agora, eu investi nesses produtos aqui, vamos primeiro vender isso. Como que a gente faz para que isso daqui saia dessa loja? Você mesma, você não precisa de pessoas para isso no início. Você vai precisar de pessoas quando o teu fluxo aumentar. Sim. Quando tu procura ficar maior, aí sim você vai precisar de pessoas. Mas no início a gente tem que entender que a gente tem que fazer tudo sozinho um pouco. E isso dá medo. E o meu conselho é, se der medo, vai com medo mesmo. Porque o não a gente já tem. Então a gente tem que buscar o sim. Na vida é sobre isso. E ser a gente cada vez mais autêntica, né? Então tá, Leti, a gente quer te agradecer, né, imensamente por todo essa nossa conversa, né, essa troca, tipo, uma energia tão boa, né, enfim, agradecer também a nossa patrocinadora do lanche de hoje, a Julie, né, que ofereceu esses doces maravilhosos. Mas tava tão bom que a gente vai ter que terminar de comer depois, né? Verdade. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, a LL Store, Alto Servo, Sorvimania, o Espaço Animal e a Estética da Ana Laura. E eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha visão de vida. E espero que de alguma forma positiva o que eu falei aqui faça sentido para você e você pegue isso da melhor forma possível e leve para sua vida, para que você consiga também se realizar na vida, consigo mesmo e com aquilo que você faça. Mesmo sendo você funcionário de uma empresa ou você sendo um empresário, que você consiga atingir tudo aquilo que você deseja, mas que entenda que só vai ser possível quando você começar a olhar para si mesmo e perceber tudo aquilo que você pode melhorar e toda a capacidade que você tem dentro de você. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade.